Estamos de novo aqui para mais um episódio do podcast Descomplicando a Veterinária. Já vou revelar quem está aqui hoje, mas é convidado internacional. Veio de longe só para contar algo aqui que eu acho que você não sabe. Só que nada é de graça, né? Para você receber esse conteúdo que vai ser forte, tem um sininho aqui. Se você clicar nele, toda vez você vai receber uma notificação que tem um vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo. Se você caiu aqui do nada, na timeline, chegou esse vídeo e você não segue, começa a seguir e manda para aquele colega que às vezes está precisando aí de algo novo, está perdido na veterinária, não sabe o que fazer. Eu acredito que isso aqui vai ser muito bom para ele. Hoje estou aqui com a doutora Thalita. Olá, boa, tudo bem? Olá, pessoal. Muito prazer, uma honra estar aqui com o Dr. Rogério. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Sou faladeira, tá? Sou baiana, gosto de falar, então o podcast é meu lugar. Bom demais. O baiano é a alegria pura, né? Com certeza. Thalita é Dorifelinos? Thalita Dorigato. Dorigatos. Já virou o seu sobrenome, né, doutora? Virou já um sobrenome, já. Depois de muito mudar, né? Depois de eu já migrar por algumas áreas, conhecer algumas áreas, mas assumir aí a Dor e o Gato, porque foram as minhas duas maiores paixões. Então, já que você tocou nesse assunto, conta aí, qual é a jornada da doutora Thalita? O que te fez chegar até aqui? Bom, eu tinha uma gatinha chamada Luna, né? E ela foi quem fez eu me apaixonar pelo universo felino, assim, a partir do momento que você tem um gato dentro de casa, você começa a aprender muita coisa nova. Sim. Né? E foi ela que me fez apaixonar pelos gatos, mas eu nunca me imaginei sendo especialista em medicina felina ou tratando, cuidando de gatos, além da minha dentro de casa. Né? Na minha época de graduação, na primeira aula prática que eu tive de anestesiologia, que foi o primeiro paciente que eu vi na mesa do centro cirúrgico, né? A professora perguntou quem é que queria ajudar na monitoração, né? Fazer fichinha anestésica. Eu falei assim, professora, por favor, que eu estou extremamente interessada em entender o que é que esse monitor está me dizendo. E eu me apaixonei pela área da anestésio, então sim, é a minha área de origem, assim, foi a minha especialização. A primeira especialização que eu fiz foi em anestesiologia na Ebramev, eu sou cria da Ebramev, eu espalho isso para todos os lugares, né? Foi a pós-graduação que eu fiz. E na especialização de anestesia, né, da Ebramev, que trouxe também tema importantíssimo, né, da dor, né, que era anestesia, era uma pós-graduação em anestesia e dor, sim, né, então a gente teve uma aula, tivemos módulos, né, bem interessantes e bem ricos sobre dor, né, com o professor Rodrigo Mencalha, com a professora Terezinha Martins. Então a gente teve aí esse universo da dor sendo apresentado pra gente na pós-graduação e eu também me apaixonei por ele, que né, legal. Então foi essa junção aí desses dois mundos colabando assim e me trazendo aí pra essa área interessante e maravilhosa. Bom demais. É que por muito tempo, não sei se você também compartilha essa ideia, foi atribuído ao anestesista duas áreas. A clínica da dor e a emergência, a UTI. A UTI, exatamente. Né? É meio que associava, assim, o anestesista, ele é o cara que ele é o intensivista, e não era, né? O anestesista é o cara que tem que saber, se o anestesista não estiver no hospital, vai morrer gente, ninguém trata dor? Vamos combinar que o anestesista é a pessoa que mais sabe de hemodinâmica, né? Porque a gente tinha que manter a hemodinâmica do nosso paciente durante o procedimento cirúrgico. Sim. E é o profissional também na veterinária que mais entende de dor, justamente porque a gente precisava, né, tratar a dor, muitas vezes prevenir a dor dos nossos pacientes no centro cirúrgico, né? E aí, já era pra depois, mas já que você trouxe. Só que aí a gente tá falando de uma dor nociceptiva. É uma dor gerada. Dor, isso, né? A dor que vai ser relacionada a uma lesão, a um dano de algum tecido, né? Do organismo do nosso paciente. Sim, mas às vezes eu tenho um paciente que chega pra mim no plantão, não tenho algo que gerou dor. Ele não tem uma lesão, mas ele tá incomodado. Eu preciso saber diagnosticar. Você acha que foi isso que fez? E também outra coisa. Hoje, com a evolução da medicina veterinária, os pacientes estão mais longevos. Então, veio as dores articulares, as dores da senilidade, vamos assim dizer. Isso criou a necessidade dessa especialidade da clínica da dor? Sim, a clínica da dor, né, ela veio muito da identificação, né, de alterações, de dores anormais, vamos colocar de uma forma bem esdrúxula aqui na mesa, né, pra galera que talvez eu entrar com termos muito técnicos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre, mas ela surgiu justamente pela necessidade da identificação dessas dores anormais que não estavam diretamente relacionadas com algum tipo de lesão tecidual, seja um processo inflamatório, seja um procedimento cirúrgico, seja um trauma. A gente atendia pacientes que os tutores batiam o pé e diziam assim, não, ele tá com dor, ele reclama quando
ele faz isso, ele reclama quando ele faz aquilo, mas a gente não conseguia enxergar, né? A gente não conseguia relacionar uma lesão de tecido, né, com essa dor que esse paciente estava sentindo, né? E isso na medicina humana, né, tem sido estudado amplamente, porque a gente tem quadros hoje, principalmente as mulheres, elas sofrem muito da fibromialgia, né, e aí a gente tem os estudos da neurociência mostrando aí que a dor, ela não precisa estar relacionada a um dano tecidual, né, e a gente trouxe isso para a medicina veterinária e a gente identificou muitas síndromes, né, e no gato, né, a gente fala muito da hiperestesia felina e da síndrome da dor orofacial, né, a FOPS, que a gente conhece, que são duas síndromes álgicas, né, promovem sim dor, mas que não estão diretamente relacionadas a um dano tecidual na espécie. E o termo mudou, né? Eu não posso dizer agora que é uma dor psicossomática, né? Isso é errado. A gente até usava para fibromialgia, falava isso aqui é uma dor psicossomática. Hoje a gente usa o termo nociplástica. Nociplástica, que pode ser verdadeira, né? Que é o caso da fibromialgia, é o caso da hiperestesia felina, ou sobreposta, né? Ou sobreposta relacionada a uma dor, uma cronificação, né? Um processo de plasticidade, né? De uma dor que pode ter sido inicialmente uma dor neuropática ou uma dor nociceptiva, e aí se tornou uma dor nociplástica. A hiperestesia felina, por exemplo, que o paciente acaba roendo a cauda, ela é uma sobreposta? Que daí eu tenho a nociplástica com a nociceptiva? A gente vai ter a dor nociplástica verdadeira da hiperestesia, porque não tem lesão tecidual. Sim. Mas aí, pela automutilação, a gente vai ter ali uma lesão de tecido, então a gente vai ter dor nociceptiva. E se esse paciente acabar lesionando tecidos nervosos, a gente pode ter também uma dor neuropática associada. Uau. Então a gente pode ter as 3 dores, né, uma se sobrepondo à outra aí em um paciente só. Então, a gente acaba concordando aqui, Doc, que ela por muito tempo foi subdiagnosticada. E, de certa forma, também, a gente, não sabendo diagnosticar, a gente não sabe tratar. E isso tá mudando no cenário aí da clínica de pequenos, principalmente felinos? Muitas escalas, né, de avaliação de dor eram baseadas principalmente, né, para dor aguda. A dor aguda, quando a gente fala, pode ser uma dor nociceptiva ou uma dor neuropática. Dor neuropática, no caso, quando a gente tem, por exemplo, uma cirurgia de coluna por compressão medular, né, a gente tem ali uma lesão em tecido nervoso, então é uma dor nociceptiva e neuropática, ou dor nociceptiva mesmo, a dor do nosso procedimento cirúrgico, né, aquela dor química inflamatória é relacionada à lesão daquele tecido. E aí a gente tem essas escalas de avaliação, né, que muito mais aplicadas aos cães do que aos gatos, né, antigamente, que a gente conseguia identificar, né, e quantificar essa dor para saber como que a gente ia tratar. Hoje, no gato, né, felizmente, a gente conseguiu entender que a dor, ela não está somente relacionada a uma lesão tecidual, né, e que a dor, ela pode levar a alterações comportamentais, e no gato, especificamente, a gente tem hoje uma escala também que vai avaliar as feições, né, as alterações de feição, que é a Feline Grimace Scale, que nada mais é do que a dor da careta felina. A escala da careta felina. Então, tipo, ele vai avaliar alterações da face do gato, né, correlacionando com um quadro álgico naquele paciente. Então, os estudos, essa escala ela saiu, se não me engano, entre 2019 e 2020, foi validada logo depois, porque mostrou, de fato, né, que a gente pode conseguir aplicar essa escala, né, para a espécie, foi uma escala espécie específica, que é um avanço para a medicina felina hoje, né, a gente conseguir identificar que um paciente felino tem dor, não porque ele está mordendo, como o cão fazia, não porque ele está coçando, não porque ele está lambendo, e sim porque ele simplesmente mudou a sua face, né? Mudou algumas alterações do seu rosto, né? Da sua face. Muito bom. E aí, quando você fala de ser espécie específica, faz a gente olhar pro gato com mais carinho, né? Eu sei que você deve surtar com aquela frase que o gato era um cão pequeno, né? Sim. Né? Todos os gateiros que vão estar assistindo aqui vão se identificar quando a gente revira os olhos por isso. Eu sou fascinado pela fisiologia do felino. Eu acho que é uma das mais fantásticas, né? E tem as suas particularidades, tanto fisiológica quanto anatômica. E quando eu falo da fisiológica, a gente percebeu que hoje a terapêutica mudou. Uma vez que a gente fala... virou mantra agora, né? O déficit de glucuroniltransferase. Então... O felino não sabe metabolizar medicamento. Não é bem assim, gente. O felino não nasceu pra ser medicado. É verdade, o menos é mais pra ele, né? Exatamente. Mas assim, já é um avanço, ou você acha que ainda não? A questão de hoje a gente olhar
para moléculas para o gato numa frequência menor e até mesmo numa dose menor e numa via diferente, uma vez que o gato, dependendo da via, você pode ter algum problema. Sim, a gente hoje tem, né, estudando muito a fisiologia do paciente felino, da espécie felina, principalmente relacionados não só à metabolização, mas entendendo também que, por exemplo, o gato, ele tem um volume de distribuição de fármaco menor do que o cão, porque o seu volume sanguíneo, ele é menor em comparação com o cão. Se a gente colocar um gato de 5 quilos e um cão de 5 quilos, o gato de 5 quilos vai ter quase metade a menos de sangue, né, do que o cão. Então, o volume de distribuição daquele fármaco já vai ser menor. Então, a gente precisa de doses menores. A gente não precisa das doses extrapoladas como a gente utilizava com os cães, né? Utilizando as doses dos cães para os gatos. E esse olhar, né, de compreender a espécie felina, tanto na sua fisiologia, que é extremamente importante, como na sua anatomia e no seu comportamento também, que é muito importante pra gente que lida com dor, né? Falar de comportamento de gato, mas entender a fisiologia dele nos ajudou a tratar da melhor forma para aquele felino. Bem como você falou, doutor. Menos é mais pro gato. Às vezes a gente pega alguns protocolos do paciente felino com 50 medicações e que às vezes ele precisa de 2 apenas para conseguir tirar ele daquele quadro e ele, por exemplo, voltar a comer. Entendeu? Então, compreendendo essa fisiologia, estudando essa fisiologia, a gente tem hoje, né, graças a Deus, muito bons profissionais na área da medicina felina, profissionais dedicados realmente a conhecer o paciente felino, né? E treinando também os outros colegas, né? Treinando também as pessoas, mostrando que não é extrapolar uma dose do cão pro gato, é a gente entender aquela particularidade tanto da espécie quanto da doença que aquele paciente está apresentando e individualizar o protocolo para aquele paciente, que é o que é essencial, tanto para uma internação, para uma UTI, para tratar a dor. A gente precisa tratar o paciente felino como um gato e também o gato como um indivíduo, né? Porque nem todo gato é igual, né? Cada gato também pode agir de uma forma diferente, pode ter necessidades diferentes, então a gente identificar também essas nuances aí entre os indivíduos. Muito bom. Então, quando você fala assim, que além de tudo isso, tem um manejo. E aí se fez necessário e hoje também é algo que eu acho que é muito legal, é o manejo cat-friendly, né? A gente ter clínicas especialistas, aqui na cidade, inclusive, tem uma bem legal, bem grande, que o atendimento é especializado. É só para felinos. O efeito presa-predador, por exemplo, de eu não ter ali, né, um ambiente que pode ter, às vezes, só o cheiro. A gente achava que era assim... Precisava de um cão latindo do lado pra ele se sentir ameaçado, não é. E assim, agora também sendo advogado do cão. O cão também sofre. A presa sofre e o predador sofre. Então, assim, a gente colocava os dois no mesmo ambiente pra ser o Tom e o Jerry ali, né? O negócio de um quero te pegar, né? Pois é. Era meio doido. E hoje, o que você acha que o manejo cat-friendly tem contribuído para essas dores que a gente tem chamado aí de nociplásticas, que não estressando o gatinho, a gente consegue contribuir para isso? Então, a gente, quando a gente fala de entender o comportamento do gato, né? Principalmente quando a gente for correlacionar com a dor, né? A dor, ela já gera um estresse, né? A própria dor do paciente felino já vai gerar um estresse para ele. Então, ele vai começar a querer parar de comer, ele vai parar de usar caixinha de areia, ele vai parar de brincar, ele vai parar de subir nos lugares, ele vai parar de se relacionar com o tutor, com os outros animais da casa. Aí ele vai virar aquele gato ranzinza, né? Que na verdade não é um gato ranzinza. Ele tem dor, né? Aí já chegou vários tutores pra mim, gatos de 12, 10 anos, falam assim, tá ficando... Gente, gato de 10 anos é um gato jovem ainda. Eu tenho paciente de 25. Uau. Entende? Então, assim, gato idoso não é desculpa pra ele ser ranzinza, não é desculpa pra ele ser mal-humorado, né? Ele pode estar realmente sofrendo de dor. E quando a gente começa a compreender essas alterações comportamentais e identificar o estresse, né? E a gente tira esse estresse desse paciente, a gente melhora a fisiologia desse paciente, a gente melhora, a gente contribui com o quê? Promovendo conforto, promovendo tranquilidade, a gente contribui com liberação de substâncias endógenas analgésicas, né, que vão contribuir, né, com o manejo, principalmente de uma dor nociplástica, por exemplo, né, de tentar reduzir. O que o médico fala quando você está com crises de dor, dor de coluna, não sei o quê? Além de te dar medicamento, você tem que fazer exercício físico, você tem que liberar serotonina, né, você tem que liberar endorfina, para você conseguir
combater essa dor também de forma analgésica endógena, né? E quando a gente aplica isso para a medicina felina, a gente aplica isso para o gato, o próprio conforto, né? Deixar o gato no ambiente quentinho, com um cheiro conhecido, né? Porque você tirar o gato de casa já é um estresse, né? Então, ele tá no atendimento clínico com a colchinha dele, com a coberta dele, uma toalhinha dele, com o cheiro que ele conhece, né? Você não hipermanipular porque você manipula esse paciente, você estressa esse paciente, tá numa recepção, tem um cachorro latindo do lado. Ativa o sistema adrenérgico, né? Você tem aí uma alta liberação de noradrenalina, que não é a noradrenalina central, que é o que a gente quer para analgesia endógena, é aquela noradrenalina periférica, né, que vai estar ali promovendo ainda mais um processo de hiperativação simpática desse paciente. Então, ele vai estar com taquicardia, ele vai estar com taquipneia, ele pode ter aumento de pressão arterial, ele pode ter, inclusive, processos inflamatórios, iniciando só por causa de um estresse de liberação de cortisol, né, na corrente sanguínea. Então, a gente vai estar agravando a dor do paciente que a gente poderia estar evitando, né, esse agravamento. Então, compreender o comportamento do gato para a gente evitar, né, estressar mais ainda esse paciente que pode estar cursando aí com um quadro de dor, ou até não precisa nem ser dor, né, qualquer tipo de afecção que esse paciente esteja apresentando, né. A gente pode minimizar as repercussões negativas, por exemplo, que um cortisol, a hipercortisolemia, né, pode causar aí em qualquer enfermidade que esse paciente pode estar apresentando. Rapaz, não pode nem falar bom dia. Mas um bom dia com amor, um bom dia com carinho. Uma coisa que eu acho interessante, Doc, nós como veterinários, nós somos agentes promotores de saúde. E às vezes nós nos preocupamos na medicina corretiva, tá? E quando eu olho para o felino, não sei se pode ser que eu esteja errado, a gente consegue trabalhar com a prevenção, às vezes conscientizando o tutor, até mesmo no translado até a clínica, o cara às vezes, põe na garupa da moto, dentro da mochila. Ele coloca dentro do carro aquela caixinha que ele acha que tá legal, uma caixinha vem capotando no banco de trás. Sim. Então, assim, e às vezes ele nem sabia. Ele nem sabia. A caixinha veio atrás com 2 crianças gritando. E isso eu tô falando desse manejo, mas dentro de casa, esse gatinho tá com um bebê, 2 cachorros, e ele só queria um cantinho para ele. Às vezes o tutor não sabe, e inclusive veterinários não sabem, de toda essa repercussão que pode gerar pelo estresse. Então, será que é nossa obrigação gerar, né, essa conscientização do manejo lá dentro de casa, do manejo no transporte? Sim, faz parte de todo veterinário, todo médico veterinário que atende gato. Não precisa ser especialista em felino. Sim. Né? Todo médico veterinário que atende gato, ele tem que promover a educação do comportamento e enriquecimento ambiental, né? Porque o felino, ele é altamente influenciado pelo ambiente que ele vive. E é como você falou, o felino, ele pode se sentir preso e predador, né? E nesses momentos de luta e fuga, né? Inclusive, que é um termo que a gente utiliza muito para os manejos não cat friendly, que fala assim, mas eu seguro no cangote e ele fica parado. Ele fica em freeze, né? O gato, ele tá ali congelado, porque ele está com medo e ele não tem como reagir, né? Só porque ele está parado, não tá te mordendo e te arranhando, não é porque ele tá ok com sua contenção, sabe? E como médico veterinário, além da gente não ter que causar isso no paciente, a gente precisa sim promover a educação do comportamento e do enriquecimento ambiental para os tutores. É extremamente essencial, porque é um paciente que se estressa em casa, e não é o primeiro nem o segundo que eu já atendi, que vem e fica bem na internação, mas chega em casa e volta a ficar doente. Gato obstruído, gato obstrui em casa o tempo inteiro, vem pra internação, a gente faz todo o manejo cat friendly, o paciente fica tranquilo, fica 3 dias internados, urinando tranquilamente. Quando chega em casa, 2 dias depois, obstrui novamente. E aí a gente conversa com o tutor e a gente explica o que é que precisa ser feito de manejo ambiental, justamente porque o estresse, e pode ser assim, trocou um sofá da casa, sabe? Só tirou um sofá e colocou outro. Isso pode ser um fator estressor pro gato. Sim. Então, o tutor compreender isso, o tutor entender que o felino, ele é um ser, é um indivíduo que ele vai ser influenciado pelo meio que ele está vivendo, e muito mais influenciado do que o cão, Sim. né? Por causa de suas particularidades comportamentais. Bom, você falou da obstrução. Hoje, eu acho que algo que ganhou uma força, mas ainda tá a curtos passos, né?
quando fala de uma cistite idiopática felina, não sei se você acha o termo correto, mas vulgarmente chamam até de Pandora, né? De síndrome de Pandora. Eu vejo que ainda existe uma galera que prescreve antibiótico, né? Trata a cistite felina com antibiótico e já concluímos aqui, já entendendo. Mas o legal é que, assim, eu vejo que a informação tá chegando. Não da maneira ou a velocidade que a gente gostaria ainda, mas já tem a galera que tá conseguindo olhar para um tutor e falar assim, seu gato realmente tem cistite, mas ele não vai tratar com antibiótico. Ah, mas a mulher trata com antibiótico, o cão... Tá, mas a fisiopatologia é diferente, entende? E é questão de bater no peito mesmo e falar assim, eu não vou prescrever antibiótico. Porque às vezes o tutor, ele vai te achar um mau veterinário, mas aí entra uma questão. Como que você falou pra ele? Como que você explicou? Você explicou de maneira que ele entendeu? Porque simplesmente eu falo assim, tem cistite e não vai tratar com antibiótico, até eu vou falar assim, mas me explique o porquê. Então, como que você vê hoje isso? A cistite idiopática felina dentro da medicina veterinária em clínicas que não são especializadas? Eu tenho, doutor, um PDF de recomendações para todos os pacientes que têm obstrução recorrente devido à síndrome de Pandora. Né? E eu gosto de destrinchar ponto por ponto para o tutor, para ele compreender que o gato dele, ele está doente, mas não é porque ele tem uma infecção na bexiga, não é porque ele tem um cálculo na bexiga, não é porque o rim dele não está funcionando, e sim porque dentro de casa, muito provavelmente, a gente precisa fazer alguns ajustes. E em momento algum a gente precisa apontar dedo para o tutor, porque isso vai afastar ele da gente. Sim. E a gente tem que acolher esse tutor e mostrar para ele assim, ó, o seu gato, ele é uma espécie que precisa de tais coisas, tá? Então, se a gente escolheu ter um gatinho, vamos entender o que é que ele vai precisar para aquele ambiente. Sim. Então, eu tenho um PDF que eu destrincho ponto por ponto de manejo, por exemplo, caixa de areia. Um gato, mais uma caixa. Então, se você tem um gato, é uma caixa mais uma de reserva. Se você tem 2 gatos, é 2 caixas mais uma de reserva. Então, é sempre uma caixa a mais para a quantidade de gatos que você tem. Então, 3 gatos são 4 caixas. 4 gatos. Uma colônia, você vai ter a quantidade de gatos, de caixas. Mais uma. Nunca deixar, por exemplo, comida junto de caixinha de areia, né? Porque os gatos, eles não gostam. Você gosta de comer no banheiro? Não. Pois é, os gatos também não. E tem gente que fala assim... Vou montar uma suíte, eu vou pôr a caixinha do lado da cama. Do lado da cama. E também é péssimo, porque a gente não dorme no banheiro. O gato também não, ele gosta de um ambiente confortável. O banheiro para o gato é o banheiro. Ele quer um banheiro, obviamente, limpo, né? Então, uma das coisas que é extremamente importante é a higiene da caixinha de areia, né? Você limpar pelo menos uma vez, o ideal são 2 vezes, porque ele vai no banheiro várias vezes. Né? Mas a gente entende rotina também de tutor, que às vezes a minha rotina mesmo não me permite limpar sempre a caixinha de areia do meu gato, mas pelo menos uma vez por dia de manter a caixinha limpa, porque os gatos, eles se comunicam muito pelo cheiro, né? E se ele entra num ambiente que está sujo, né? Ele se incomoda muito. E quando tem mais de um gato é pior, porque ele entra num banheiro que tá com xixi de outro gato, que aí não tem outra alternativa para ele fazer, ele começa a fazer no sofá. Entendeu? Então, são essas alterações ambientais que a gente tem que explicar para o tutor de manejo mesmo, dele compreender, do tutor compreender que ele tem um ETzinho em casa e que a gente precisa tratar esse ETzinho, né, como um ETzinho e mostrar para ele que ele está num ambiente seguro, fazendo as adaptações que a espécie precisa. Que legal. Tem uma lenda, porque o mercado de ração brasileiro, ele ainda é novo. E quais foram as primeiras marcas que a gente teve lá? O Pedigree e a Whiskas. Né? E aí, de um tempo pra cá, consolidou a dieta úmida ali pro gatinho como parte do dia a dia. Não era o agradinho, depois virou que pode fazer parte da dieta como um todo. E aí, acontecem 2 questões que eu acho que acaba atrapalhando o manejo de ingesta hídrica do gatinho. Pelo menos aconteceu comigo no consultório, quando eu fazia clínica geral. O tutor olhava pra mim e falou assim, nem eu tomo água durante o dia. Doutor, meu endócrino, meu médico falou que eu tenho que tomar 3 litros. Aguinha. E eu não consigo tomar. Quem dirá meu gato? Essa é a primeira questão. E a segunda, por ter gerado esse paradigma lá atrás que a Whiskas era cheia de sódio. Sal, né? Já veio uma nutricionista que falou, não é que ela é boa, mas também não é essa culpa toda aí não. É que também tinha aquela questão, né? Era a única marca que tinha no mercado, todo mundo que obstruía tinha cálculo, a culpa era dela, só tinha ela. Mas hoje, para falar pro tutor que ele tem que introduzir dentro da dieta, ele pode introduzir o sachê,
ele criou essa aversão lá atrás. Porque Né? se criou-se muito que a imagem de que sachê engorda. É. Sachê tem mais sal do que a ração seca, né? Sachê não tem proteína o suficiente e, assim, se demonizou realmente a comida úmida. Só que Sim. existe uma frase que eu sempre gosto de falar para quando o tutor pergunta isso. Eu falo assim, olha, gato, ele nasceu para comer carne Sim. viva. Tipo assim, ó, matou a presa, comeu. E aí, nesse processo de comer a carne, ele bebe água, porque ele come a água. Ele come a carne, ela não é seca. Sim. Né? A carne, ela é úmida, então a carne da presa dele é úmida. Então eu sempre falo, gato, ele não é uma espécie que nasceu para ficar bebendo muita água. Claro que existem técnicas que a gente utiliza para estimular esse consumo hídrico. Tá. Mas a melhor forma é fazer o gato comer água. E a gente faz o gato comer água com a ração úmida, né? E a ração úmida, ela não é mais calórica, ela não vai engordar mais o gato, ela não tem mais sal. E aí você vai estimular mais ainda esse consumo hídrico justamente porque é delicioso para o gato, né? Para o gato, a ração úmida é muito mais atrativa, né? Os petiscos úmidos são mais atrativos, não só pelo gosto, mas a ração úmida, né? O sachê, os patês também são muito mais atrativos para o gato do que a ração seca. Então, eu sempre falo, se você pode fazer somente ração úmida, você faz. Se você não pode fazer só ração úmida, faz pelo menos uma vez no dia ou, né, introduz aí como parte de uma rotina alimentar, não ser algo de petisco, né, fazer parte da rotina alimentar. Então, a cada 2 dias você dá um sachêzinho, mas faz parte da rotina alimentar do gato. O ideal é que ele coma um sachêzinho por dia, né, junto com a ração seca para alcançar aí o nível proteico que ele precisa, porque o gato ele precisa da proteína, ele é carnívoro, ele é exclusivamente carnívoro, então ele precisa sim da proteína da carne. E então um sachêzinho por dia é o ideal pra gente, assim, se puder dar mais, melhor ainda. Mas a gente desmistifica isso, que sachê não vai engordar seu gatinho. A não ser que você der em exagero, até se der ração seca em exagero, e comprar engorda. o Maitabajara também, né? Também tem isso. E olha que o engraçado é que hoje em dia o mercado aqui de sachês aqui no Brasil não tem esses de qualidade tão ruins mesmo? assim, tá? A gente tem a grande parte ração seca tem, a né? ração seca tem, algumas que a gente até evita. E assim, não é que o gato vai criar cálculo por causa de ração seca, tá, gente? É um conjunto de fatores, né? A redução de ingestão hídrica, essas rações secas de qualidade ruim, e não é porque é de sódio, tá? Não é porque tem mais sódio, tem menos sódio, é porque ele não tem, né, a quantidade proteica suficiente para o paciente, e aí o organismo, ele começa a tentar suprir essas necessidades, né? E quem sofre com esse suprimento muitas vezes é o rim, né? É o rim que acaba sofrendo. Então, essas junções de fatores que podem levar o paciente a desenvolver, por exemplo, cálculos renais ou cálculos urinários aí. Mas qualidade de ração úmida aqui no Brasil, não vou ficar falando de marcas aqui, mas a grande parte das rações úmidas que a gente tem no mercado são rações ok que você pode fornecer para o paciente felino, sim. Bacana. Eu falei para você no começo da nossa conversa que eu sempre achei a fisiologia do felino uma das mais fantásticas. E realmente é. É maravilhoso. Né? Na emergência eu acho muito louco a forma que ele faz, assim, que ele modula tudo. Mas eu sempre te falava assim, ó, como que pode um bicho tão fantástico ter um urinário tão ruim? Só que a gente acabou de concluir que não é o urinário que é ruim. Não é. É a domesticação que atrapalhou a vida do menino. Exatamente. Né? Então, nós contribuímos para que ele não faça a ingestão hídrica que era da caça. Eu coloco a caixa suja, que vai fazer ele ficar segurando a urina. E eu estresso, onde ele vai dizer assim, popularmente, descamar a bexiga. Coloca a caixa de areia do lado da máquina de lavar. Aí a máquina de lavar tá assim na hora que o gato cair no banheiro, entendeu? Quem é que gosta de um barulho desse na hora que você cair no banheiro? Não, é complicado. E por ele ter esse estímulo sensorial, ambiental mais aguçado que o do canino, é recomendado ou não ao tutor evitar o uso de perfumes próximo do gatinho e tomar cuidado até mesmo com produtos de limpeza. Isso também são fatores estressantes que vai promover algum distúrbio no felino? Então, o ideal é que os produtos de limpeza eles sejam realmente com cheiros neutros, né, o mais neutro possível, porque como eu falei pra você, o gato, ele se comunica pelo cheiro, ele não só se comunica com outro gato, ele se comunica com o próprio ambiente. Então, o próprio gato, quando ele vai pro veterinário e ele volta pra casa, ele se estranha, porque ele está diferente do cheiro do ambiente dele, né, então ele começa a se lamber justamente pra tentar voltar a ter o cheiro que ele tinha, né, se misturar normalmente com o cheiro do ambiente que ele tem. Mas é engraçado você me perguntar isso dos
produtos de limpeza, porque perfume não interfere tanto, assim, porque o gato ele se adapta muito fácil. Obviamente, você não vai chegar do gato e fazer espirrar o perfume do lado dele, né? Mas eles se adaptam muito fácil ao seu cheiro. Ele se reconhece, ele te conhece novamente, né? E aí depois ele se adapta com o seu cheiro novamente. Mas produtos de limpeza, a gente precisa ter um cuidado muito específico do gato, que é com hipoclorito de sódio, que é a Quiboa. Por quê? Gato ama Quiboa. Lamber, porque é doce pra eles. Sabe? Só que eles não sabem que é venenoso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, por exemplo, utiliza a Quiboa, né? Pra lavar, fazer higienização de frutas e verduras, deixar uma coisinha com água e Quiboa dentro. O gato vai lá querer beber aquela água, porque pra ele é palatável, né? Produtos de limpeza, assim, deixar aberto e tudo. Eu já peguei casos de emergência, lá em Salvador, inclusive, várias vezes de gatos que vinham, né? Porque o tutor viu ele virou a garrafa de Quiboa que estava meio aberta e acabou, né, ingerindo. Então, é um gosto doce que para os gatos é maravilhoso, mas eles não sabem que vai matar eles. Entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses produtos de limpeza também. E ser o mais neutro possível, assim, para limpar a casa. Bacana. Hoje, no manejo, eu tenho visto protocolos, né? A internet hoje traz muita informação, né? Tem muita informação e muita desinformação. Isso, eu ia chegar lá. Eu ia tratar com informação boa e aquelas nem tanto, né? Inclusive, eu sempre recomendo pra galera, quando me perguntam, diferente, no seu Facebook, o seu Instagram, na verdade. Tem muito conteúdo de ouro ali, né? E hoje, dentro dessa questão do manejo, o uso, né? Por exemplo, da gabapentina naquela dose que a gente usa pré um ultrassom, pré uma consulta. Como que você vê isso? Isso é legal, é bacana, é seguro? Porque por muito tempo a gente usou lá na Clínica da Dor a gabapentina numa dose menor, que ela demora tantos dias para atingir uma concentração, e é no cão assim, né? Pro cão que tem uma dor ali articular. Era uma dose ali de 7 a 10 às vezes. E aí eu falo pra você, use por gato de 100 a 150 e tem uns falando de 200 já. Já usei 200. Né? Sim. Como que é isso? E também, aproveitando esse gancho, e o uso dos feromônios sintéticos. Isso é recomendado pela medicina de felinos hoje, pelos guidelines, né? Como que você consegue me dizer? Use com moderação? Bom, a gabapentina, né, ela é um grande aliado nosso no manejo cat-friendly, né? Ela é um ansiolítico bem importante pra gente, né? Principalmente quando a gente tem gatos reativos. E repare que eu falei reativo, não falei gato arisco, não falei gato, né, bravo. Não é bem isso, é um gato que é reativo. Ele, ao menor manejo possível, ele já reage, né, provavelmente com luta ou fuga, né? E a gabapentina, ela auxilia muito e ela é boa da gente administrar porque a gente consegue fazer diversas formulações, né? Então, se você não consegue chegar no paciente, você consegue formular em pastinha, misturar no sachê e dar. Hoje eu utilizo, sim, doses de 100 a 150 miligramas quilos, mas eu já tive pacientes que eu precisei utilizar 200. E a literatura hoje, ela mostra a segurança da gabapentina, inclusive, nessas doses, né? A gente tem artigos mostrando, avaliando parâmetros fisiológicos do gato após a administração de uma dose alta, assim, de gabapentina para manejo de ansiedade. Sim. E mostra que as alterações são mínimas cardiovasculares, tá? A gente só tem que tomar bastante cuidado se o caso da gente utilizar, por exemplo, um sedativo posteriormente a essa gabapentina, né? A gente pode potencializar o sedativo, então a gente tomar cuidado com as doses, reduz um pouquinho as doses se é um gato. E a recomendação é 2 horas antes do manejo? 2 horas antes de sair de casa. Não é 2 horas antes da consulta, é 2 horas antes do tutor precisar colocar ele na caixinha e sair de casa. E o estresse começa ali, né? Exatamente. O estresse começa a partir do momento que o gato percebeu que ele vai ter que sair de casa. Entendeu? Então, 2 horas antes disso, né? O que eu gosto de fazer nos pacientes mais reativos, assim, eu passo um dia antes, né, 24 horas antes, uma dose de 100 miligramas e 2 horas antes, mais uma dose de 100 miligramas. E aí o paciente chega pra mim bem mais tranquilo, com manejo um pouquinho, porque a gente já alcança aquele pico um dia antes, né, e a gente mantém um pico depois de 2 horas antes do pico plasmático da gabapentina. Tem segurança, tem estudo mostrando a segurança da gabapentina e é um ótimo aliado pra gente na medicina felina. Tem alguns estudos que relatam também a utilização da trazodona, né? Mas em gatos eu não tenho tanto efeito positivo, assim, de relaxamento. A gabapentina é melhor mesmo. Mas a amantadina, a amitriptilina, foi usado por um tempo já também? Foi se utilizado, né? Pelo mesmo princípio da GABA, você achou que poderia auxiliar, mas não tem tanto efeito. Eu não lembro. A amitriptilina é o tricíclico, né? E a amantadina, ele é um antagonista da NMDA.
né, que reduz aí um pouquinho da liberação do glutamato, que tem ações no sistema nervoso central, mas não tem efeito nos GABAérgicos, por exemplo, né, do que são os receptores que a gente quer atingir ali para reduzir um pouquinho aí a ansiólise desse paciente. Hoje, você recomenda assim para aquele colega ou aluno que quer aprofundar nisso? Lógico, às vezes ele está na graduação, ele não tem ainda pré-requisitos para iniciar uma pós-graduação, que depois eu quero que você me recomende isso aí. Mas é uma pós-graduação fácil. É fácil recomendar pós-graduação. Deixa pro final, né? Então já tem uma promessa. Você ficar até o final, você vai saber aonde que tá o puro suco do felino. Mas hoje eu quero ver as boas práticas. AAFP? AAFP, né, que é a Associação Internacional de Praticantes, né, de Medicina Felina, né, e a gente tem os principais guidelines, né, principalmente de manejo cat-friendly, né, manejo veterinário cat-friendly, manejo enfermeiro cat-friendly, manejo de clínica cat-friendly, então eles mostram como é que a equipe deve ser treinada para o manejo desse gato, inclusive os manejos para tutor. Uau. E tem muitos guidelines da IFSM que estão traduzidos em português, isso é muito legal, os de veterinário cat-friendly para tutor também está traduzido, tá? Então, a gente tem aí, a revista principal para medicina felina, assim, né? A Associação Internacional. E a gente traz muito do que a gente aplica para nossa rotina hoje. O aluno que quiser baixar esses guidelines, qual que é o caminho que ele segue? Journal of Feline Medicine and Surgery. Né, que é o jornal de clínica de medicina felina e cirurgia. Bacana. Né, é fácil porque eles têm já aparece na homepage do Google, você só clica e pesquisa cat friendly, que vai aparecer todos os guidelines que você precisa baixar. Hoje eu vi que né, que eu comentei pra você, chegando mais informação sobre o manejo com um olhar mais focado no felino, e com isso gerou aquela máxima que todo mundo, é um mantra, miotestou. Como que você vê isso? Você vê que hoje o veterinário, ele se conscientizou de testar ou virou uma prática comercial para vender vacina FeLV? Então, a gente traz isso, o miotestou inclusive, para o Brasil, porque a gente tem uma das maiores epidemiologias de FIV e FeLV, né? Sim. Porque a gente tem muito abrigo, né? E acumuladores, exatamente. Então, a gente tem grandes colônias que facilitam, né? Justamente a transmissão de FIV e FeLV entre um felino e outro, né? Então, hoje, qualquer paciente, seja qual for a origem dele, inclusive dos próprios gatis, né? A gente faz o teste FIV e FeLV, porque a mãe pode passar pro filhote tranquilamente, muito facilmente. A questão da comercialização, eu acredito que é extremamente importante pra gente. A gente precisa vender o teste FIV e FeLV, né, pra conscientizar o tutor mesmo, né? Sim. A gente tem que fazer parte da prática da medicina felina. A FIV e FeLV, elas são duas enfermidades extremamente importantes, né, e graves, né? Sim. Não são doenças que são leves que a gente pode negligenciar, né? Então, são pacientes que vão precisar de um acompanhamento médico veterinário pro resto da vida, né? E tem pacientes, infelizmente, que os FeLV positivos, mais do que os FIV positivos, mas os FeLV positivos têm uma expectativa de vida muito reduzida, porque é um vírus, né, que é extremamente agressivo. E como eles podem ser transmitidos facilmente, miotestou, até porque o próprio estresse é imunossupressor. E se a gente tem um paciente FeLV positivo que a gente não sabe, e a gente está estressando esse paciente, ele entra, né, na leucemia. Né? O vírus, ele se aproveita da imunossupressão e começa a se multiplicar. E aí a gente acaba adoecendo mais ainda esse paciente, que poderia aí estar vivendo ainda mais confortavelmente por mais alguns anos. Era assim, na época de graduação, que eu ouvi de professor. Uma é transmissível através de secreções, compartilhamento de potinho, e outra por sangue, né? Então, saliva e sangue. Era assim. Como que tá hoje a ideia, assim? Compartilhou potinho, pode pegar as duas, brigou, pode pegar as duas, como que é? Ou não? Sim, a FIV, né, ela é muito mais transmitida, né, pela mordida ou pela troca de sangue, né, e a gente hoje, infelizmente, a gente tem... Hoje não, né? Hoje a gente tem um avanço melhor conhecendo a FIV e FeLV, mas antigamente a gente tinha muita infecção cruzada, né? Por compartilhamento, inclusive, de agulhas, de pinças cirúrgicas, né? Entre um paciente e outro sem a devida antisepsia, limpeza e antisepsia, né? Então era muito iatrogênica, a gente acabava passando de um gato para o outro, né? A FeLV, ela passa, o vírus ele fica em alta
quantidade sim na saliva, tá? Então ele pode ser passado pelo potinho, só que ele vive muito pouco no ambiente, ele é facilmente matável, Sim. né? Então a gente consegue, com uma boa higienização, né, impedir que essa infecção cruzada ela aconteça. Mas pode sim, continua sendo dessa mesma metodologia. Pode ser passado pela mordida, pelos arranhões, né? E pela troca de potinhos entre um gato e outro sem a higienização prévia. Só que eu acho isso muito legal. A gente tem infecções virais no gato, principalmente o complexo respiratório, que são passadas muito mais facilmente, né, e a gente se preocupa bem menos, né, e traz também repercussões gravíssimas para o paciente felino, principalmente quando a gente fala de respiratório superior. E aí a gente coloca o FeviFelv, por exemplo, dentro de uma baia de infecciosas do lado de um paciente que está com um complexo respiratório felino, né? Então, esse paciente, além dele ser FeLV positivo, tá com um sistema imunológico comprometido, ele tá do lado de um catarrento, né, que espirrou, contaminou. Então, um alerta para todo mundo que trabalha com gatos: pacientes FeviFelv não ficam na ala de infecciosas, eles ficam na aula normal, na internação normal de felinos. É só fazer a higienização que você não tem infecção entre um gato e outro. Olha que legal, é verdade, porque eu pensaria assim, ele é um paciente infecto. Infecto. Muita gente pensa, mas não. O FeviFelv, ele tem que ficar na baia normal, na internação normal. Ele não pode ir pro infecto, porque o infecto ele vai estar exposto a vírus. E a FeLV, ela tem várias repercussões, várias apresentações. Ela pode evoluir de várias formas, né? O que a FeLV faz? Ela vai agir, né? Ela vai se alojar, né, em alguns tecidos. Ela pode ficar paradinha ali em alguns tecidos e depois se aproveitar de uma imunossupressão, por exemplo, um estresse no gato. Sim. E começar a se replicar e promover a leucemia, né? O crescimento de células, né, tumorais sistêmica, né, no sangue do nosso paciente, mas ela afeta também principalmente os linfócitos do nosso paciente, né, os linfócitos CD4, que são as células que vão comandar o sistema nervoso. Então, exatamente, então a gente vai ter umas células que, por exemplo, no hemograma está com a quantidade normal, mas são células que estão infectadas e que não estão trabalhando direito. Sim. Então, por exemplo, uma normopenia no paciente, no leucograma desse paciente, né, um leucograma normal, um linfócito normal, não significa que esse paciente está com o sistema imunológico funcionando normal, se ele for FeLV positivo, tá? Porque muitas vezes ele tem um número de células ok, mas as células estão todas sem saber trabalhar, porque eles estão infectadas com o vírus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente for fazer a avaliação do nosso FeLV positivo. E desses guidelines hoje, tem uma recomendação... Porque a gente tinha aquele costume de protocolo anual polivalente, mais raiva. E aí customizou também agora adicionar, né, a mais FeLV, que vira V5. Tem uma recomendação de, não, peraí, esse aqui a gente segura mais, esse a gente adianta ou não? Mantém essa previsão de a cada 12 meses... raiva e polivalente. Isso vai depender muito da rotina do paciente, Sim. né? Se é um paciente que tem acesso à rua, se é um paciente que está dentro de algum grupo de risco, né? Se é um paciente que vive em colônia, né? Então, se for um paciente que mora sozinho, né? Ou então tem dois gatos, né? Dentro do ambiente, e os dois são FeviFelv negativos e foram vacinados, a cada 2 anos, tranquilamente, você consegue manter a vacinação, não precisa fazer anualmente, né? A gente mantém a sorologia investigando uma vez por ano, titulando, mas não precisa fazer a vacinação todo ano. Né? Mas se é um paciente, por exemplo, de alto risco, é um paciente que é semi-domiciliado, né? Então ele vive em casa, é o filho único, mas ele tem acesso à rua, ele tem acesso àquele gatinho ali da vizinha, e aí o ideal é que a gente faça tanto o teste quanto a vacinação anualmente, né? A gente fazer o controle anual aí desses pacientes. Tá. A gente ainda tem aí essa questão da subdose, na maioria das vezes, sobre questão de transfusão. O cão meio que customizou-se ali, o cão que tem... Vamos imaginar que é uma hemoparasitose, que a gente está ali olhando, ele baixou o HT abaixo de 15. Tem aí as discussões na medicina de cão. Gatilhos. Mas assim, será que devo ou não? Gera aquela discussão. Uns dizem que não, mas eu não quero pagar para ver. Então, cada um vai justificar, mas transfunde, até porque a gente tem mais oferta de bolsas, que é contrário na medicina felina. A gente acabou de falar sobre volume. Ele tem 5 quilos, mas não tem tanto de sangue de um cão com 5 quilos, né? Existe alguma forma... Qual é o gatilho, primeiro, para transfusão de um paciente que sim, é uma anemia ali que
é passível de uma transfusão, mas qual seria o HT correto ou não? Olha para a clínica. E você acha que a gente vai um dia conseguir viver uma realidade que a gente tem mais disponibilidade da bolsa felina? Porque eu colho de um labrador uma bolsa, ela ficou ali no banco e eu perdi, ele vai viver belezinha. Agora, eu submeter um gato a uma colheita de uma bolsa que vai fazer falta para ele, vai estressar ele, e às vezes pode ser que aquela bolsa ela vai vencer. Você acha que isso vai ser uma realidade? A realidade hoje para a transfusão do gato, né? Vamos começar com a primeira parte, né? Quando a gente fala de quando transfundir, né? Qual é a porcentagem do VG, do hematócrito, qual é, se você vai olhar para a clínica. A gente vai olhar para um conjunto de quadro, né? Existem pacientes felinos e, infelizmente, né? O gato, ele consegue disfarçar muito bem a sua péssima condição, né? Então, o gato, para ele estar no veterinário, porque ele tá praticamente já quase indo embora, né? E aí já passou dos gatilhos e já tá na hora de transfundir de fato, né? Mas quando a gente pega precocemente, né, e a gente for fazer o acompanhamento, é um paciente que está apresentando uma anemia progressiva, não tem regeneração, né? Então, a gente faz aí a avaliação de reticulócitos, né? A gente tem que primeiro entender se esse paciente, ele tem uma anemia hemolítica imunomediada ou não, porque senão a gente vai transfundir, a gente vai perder a bolsa, né? Ele vai atacar novamente e vai embora. Mas assim, os gatilhos transfusionais, e eu falo isso, graças a Deus, a gente tem, eu tenho muitos amigos hematos hoje, né, e eu vou dar o spoiler depois do porquê que a gente tem amigos hematos hoje, né, mas converso muito com meus colegas hematologistas, né, e o gatilho transfusional, ele é avaliado em conjunto, né, a gente vai olhar para o hematócrito, sim, a gente não pode ignorar o hematócrito do nosso paciente, né, mas existem quadros, por exemplo, que o hematócrito, ele tá dentro da normalidade, mas de ontem para hoje caiu mais de 20%. Então, por mais que ele esteja dentro do valor da normalidade para aquela espécie, ontem estava 45, hoje está 20. Então, caiu metade, mais da metade. Então, é um gatilho transfusional. Você tem uma perda de hematócrito importante de um dia para o outro. Avaliar a clínica, tem pacientes que começam a ter quadro respiratório por anemia. Por quê? Porque a hemoglobina não está tendo para transportar o oxigênio. Então, o paciente começa a ter dispneia. E o gato, ele é extremamente sensível à hipoxemia. Muito mais do que a hipercapnia. Ele tolera mais ter acúmulo de CO2 do que ele perder oxigênio, do que ele não ter oxigênio, né? Então, o sistema respiratório dele é muito sensível à hipoxemia. Então, é avaliar um conjunto de coisas. Não existe um número de assim, ó, hematócrito é tanto, você vai transfundir. É você saber avaliar a clínica do paciente junto com o que o exame está te mostrando, né? E principalmente progressão, né? A gente não fez um hemograma só e vai dizer assim, não, tem que transfundir agora, né? Se fez um hemograma, tá vendo que o hematócrito tá baixo, o paciente está apresentando uma clínica de que ele tá realmente com anemia regenerativa e que ele precisa de uma transfusão agora para pelo menos sair dessa crise de um choque, por exemplo, hipoxêmico, aí vale a gente fazer uma transfusão. Se é um paciente que está hipovolêmico, né, a gente avalia os parâmetros, ele está com débito cardíaco comprometido, ele está com pressão arterial, ele está hipotenso, ele está com hipovolemia, talvez tá perdendo sangue de alguma forma, vale a gente fazer a transfusão também. Então, é multidisciplinaridade, né? A gente conseguir entender o paciente como um indivíduo, como a clínica, né? A clínica, ela é soberana, sempre vai ser, né? E os exames, eles vão nos auxiliar aí nas tomadas de decisões. Bom demais. E agora, uma coisa importante. Vou lá, faço aquela cara de sou metido. Calculo meu Dexmedeto. E vou lá fazer MPA. Só que a MPA eu vou fazer eu conversando, gargalhando, falando, muita luz, né? Eu vou conter, porque eu já percebi que o gato, ele às vezes nem liga pra picada, ele não quer ser contido. E aí, 20 minutos, o gatinho tá mais aceso do que o começo. É um dos maiores erros que a gente tinha, né, no manejo do gato na anestesia, no manejo pré-anestésico do paciente felino. E é engraçado que eu tô conversando com você aqui, e se um dia você me ver anestesia no gato, não é esse tom de voz que você vai me ouvir, você vai me ouvir falando desse jeito aqui. Porque só o tom de voz de mudar no momento que eu estou fazendo um manejo pré-anestésico, eu vou precisar sedar esse paciente, eu já mudo o tom de voz. Né, justamente porque eu falo alto, porque eu falo desse jeito, se eu falar assim com um gato que eu tô tentando sedar, não vai dar certo. Então, o manejo, né, o mais quieto possível, o ambiente. Porque senão a sua medicação pré-anestésica vai fazer o quê? Ela vai competir diretamente com a liberação adrenérgica, né, do estresse. Então, você vai ativar ali todos os receptores, vai, na verdade, bloquear os receptores que o sedativo iria atuar para poder
promover a sedação com o estresse. Né? Então, o estresse, ele vai fazer com que a sua medicação seja água. Sim, né? Então, a gente fala. Exatamente, está dando água pro gato. né? E é um dos desafios que a gente tem, inclusive, quando a gente faz aulas, né? Aulas práticas da anestésio, né? Que é uma sala cheia de aluno. Então, eu sempre oriento para os meus alunos, gente, vamos começar o manejo pré-anestésico desse gato. Se é um gato, vamos fazer... Na verdade, até em cão a gente pede para fazer o mais silêncio possível, né? Porque às vezes chega o cirurgião... Pá, na hora que você tá induzindo o cachorro levanta assim, balançando a cabeça, né? No gato isso é 10 vezes pior, porque ele não vai levantar balançando a cabeça, ele vai pular da mesa, né? E vai voar na cara de alguém. Então, o tom de voz é importante. A gente tem trabalhos mostrando que a musicoterapia é extremamente benéfica para o manejo trans e pós-anestésicos. A gente tem literatura que mostra, né? A melhora de frequência respiratória em pacientes que estão em ventilação espontânea, né? Eles comparam gêneros musicais enquanto o paciente está anestesiado. Então, mesmo anestesiado, o gato ele consegue ouvir alguma coisa, porque ele teve, né? O trabalho mostrou que ele teve alterações de frequência respiratória, tipo, botou um rock pesado e botou uma música clássica, sabe? E percebeu alterações nos parâmetros fisiológicos do gato durante uma anestesia, né? E a musicoterapia no manejo pré-anestésia, então a gente tem playlist, é só colocar Relax My Cat em qualquer lugar, seja YouTube, seja Spotify, seja Apple Music, qualquer streaming que você tiver de música e colocar a playlist Relax My Cat, você vai achar a playlist que você consegue melhorar, né, o ambiente para esse paciente, ele se sentir o mais confortável possível, que ele já vai estar ali um pouco acuado por medo, né, e aí você potencializa o seu sedativo, você consegue utilizar, na verdade, o seu sedativo de forma plena, né, sem ser só água. A gente falou aqui do manejo pré, né, mas quando eu olho pro pós-operatório, então, nessa jornada que a gente tá seguindo com o gatinho, e aí a gente tá falando de uma dor nociceptiva, eu sigo o mesmo caminho que eu seguiria no cão, no protocolo analgésico pós, ou no gato, lógico, eu vou diminuir frequência, até às vezes a dose, mas eu vou fazer aquela multimodal muito parecida, ou pro é melhor ou menos é mais, ou não? O que eu... Quem vai te dizer isso é o gato. A primeira coisa que a gente faz no pós-operatório é avaliar a Grimace, né? Avaliar a escala. Passou de 4 pontos a Feline Grimace Scale, a gente vai precisar melhorar o protocolo analgésico desse gato. Se for um procedimento, né, que você não conseguiu fazer um controle nociceptivo legal no transoperatório, talvez você precise potencializar sua analgesia no pós. Sim. Se for um procedimento que você conseguiu fazer bloqueio locorregional, que o paciente não teve nenhuma nocicepção, né, durante o procedimento cirúrgico, seu pós-operatório vai ser muito mais tranquilo, ele vai estar confortável, você consegue reduzir, sim, tanto dose, quanto frequência, quanto quantidade de fármacos que você vai utilizar nessa associação. Mas a gente sempre utiliza para pós-operatórios um manejo multimodal mínimo, né? Então, a primeira escada analgésica que a gente fala tem pelo menos 2 fármacos, que é a dipirona e o anti-inflamatório não esteroidal. Né? Então, o meloxicam e a dipirona. Nunca vai ser só um medicamento para alívio da dor, né? Sempre a gente já começa com 2. Então, quem vai te dizer é o gato, se vai ser só esses 2 ou se vai ser mais. E Thalita, tanto na anestesia quanto o paciente crítico felino, a termorregulação tem uma grande importância aí, né? Eu vejo, e cara, eu ouso dizer, vocês que trabalham lá na Embramev, na educação, principalmente de ambiente de paciente crítico lá, que eu sei que vocês trabalham muito com UTI, o veterinário, ele tem uma tara pelo acesso venoso. Só que depois que ele faz, não sabe o que faz. Conseguiu o acesso venoso, mas e agora? A parte 2 nunca cheguei, né? Assim, o gato e a temperatura é uma coisa que eu sempre discuto, assim, eu já perdi paciente por hipotermia, né, não na anestesia, mas na emergência. Era melhor aquecer do que calmar, né? Exatamente, porque o que acontece? A resposta ao choque circulatório no gato, seja ele qual for o tipo de choque, né, seja um choque distributivo, um choque hipovolêmico, a resposta ao choque do gato, ele é extremamente dependente da temperatura, porque a própria capacidade de vasoconstrição periférica do gato, por exemplo, para compensar uma hipotensão, é dependente de temperatura. O paciente felino, ele
para de responder até a vasopressores, né? Até se você Sim. fizer norepinefrina, ele para de responder se ele estiver com a temperatura abaixo de 35 graus. Se for 34,5, ele não compensa mais nada. Ele já tá numa fase já que, se você não reverter essa temperatura, ele não vai responder absolutamente nada. Assim, 35 é tipo assim, ele já Então, tá acendendo pra se você. esse gato chegou pra mim no estado crítico e eu aferi a temperatura, 34,5, é aquecer antes de acessar. Sim, e a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de aquecimento que a gente vai fazer. A gente também não pode fazer um aquecimento muito ativo, de, por exemplo, ligar um secador nesse paciente. É o quê? 1 grau hora? O ideal é que seja 1 grau hora. Assim, o máximo 1 grau hora. Por quê? Quando a gente faz um aquecimento muito ativo e muito rápido, o paciente vasodilata. E a pior coisa que pode acontecer para um paciente que está em choque é vasodilatar, né? Então, a gente não pode também aquecer esse gato muito rapidamente. Então, é o quê? A gente evitar que ele perca mais temperatura para o ambiente. Vamos começar desligando o ar-condicionado da sala de emergência, né? Vamos começar tirando ele de cima da mesa de aço, inox, e colocando ele no ambiente mais aquecido. Vamos fazer bolsas bolsas mornas, né? Em locais que passam grandes vasos, né? Para a gente ter um aquecimento de forma passiva, né? Então, a gente vai evitar que esse paciente perca mais temperatura e ele consiga recuperar a temperatura do próprio corpo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente fala de aquecer o paciente, porque eu já vi, por exemplo, pacientes dentro de uma baia com aquecedor. E aí tá o paciente lá, porque ele começa a hiperventilar, porque ele tá tentando perder, ele tá fervendo, né? Literalmente fervendo ali, tá vasodilatando, e você piora um quadro de choque de um paciente. Então, são decisões na hora da emergência que a gente tem que tomar muito cuidado, assim. E o gato, né, a gente tem o que a gente chama de tríade da morte, que começa com a hipotermia, né, e aí o gato, ele tenta compensar essa hipotermia, não consegue, ele fica hipotenso também, porque ele começa a descompensar. A primeira coisa que o gato faz é a pressão cair, né? Caiu a pressão, ficou hipotérmico, e aí quando ele tenta ativar as fibras simpáticas cardíacas, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca para melhorar o débito cardíaco, porque não tem pressão arterial, pode estar hipovolêmico, então tem pouco volume, ele tenta aumentar a frequência. Ele tem as fibras simpáticas e as fibras vagais no coração, na anatomia cardíaca do paciente felino, são interrelacionadas. Quando você ativa uma, você acaba ativando outra. Então, estímulo vagal, o paciente vai ter bradicardia. Uau. Então, a gente tem hipotensão, hipotermia e bradicardia. É o que a gente chama de tríade da morte. Se o paciente chegou hipotenso, hipotérmico e bradicárdico, se a gente não atuar de forma assertiva, a gente vai acabar perdendo esse paciente. Bom demais. Você vai falar aquela dica lá, mas calma aí. Hoje, eu percebo na minha rotina, e eu tenho me dedicado muito mais aí ao manejo do felino na anestesia, mas você acha que cresceu essa população, dadas as circunstâncias, por exemplo, de estilo de vida das pessoas irem para umas casas menor, num apartamento menor, aquela rotina de acordo cedo, vou pro trabalho e volto no final do dia. O gato, ele gosta, às vezes, ele é independente, né? Ele vai trabalhar e me deixa quieto aqui. Ele não faz sujeira, ele se alimenta bonitinho. Você acha que tudo isso fez aumentar hoje aí a população felina dentro da clínica médica? Com certeza. Isso é uma coisa boa e ruim, né? O gato, ele é um animal independente, mas ele também tem afeição ao tutor e ao ambiente que ele vive, né? A gente desmistifica. Existem, claro, piadas, a gente faz as piadas, né? Do gato é egoísta, o gato, ele trata o tutor como se fosse um empregado da casa pra ele, sabe? Mas o gato, ele gosta de previsibilidade, de rotina e de enriquecimento ambiental. Então, se você tem, por exemplo, brinquedos dentro de casa, se você tem atividades para o gato fazer enquanto ele tá sozinho, ótimo. O ideal é que ele nunca fique sozinho, né? Eu sempre gosto de falar assim, quer adotar um gato, adota 2 logo, para poder fazer um companhia do outro, se você não ficar muito em casa, né? Mas ele também tem um apego emocional ao tutor, sim, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de querer pegar gato, porque é mais fácil de cuidar. De fato, é muito mais tranquilo e demanda muito menos da gente, né, do que o cão, né? Mas a gente também não pode achar que o gato, ele vai ser 100% independente. Mas aumentou sim pelo estilo de vida, principalmente pós-pandemia, né? A minha rotina de gato aumentou muito pós-pandemia, né? Porque as pessoas ficaram muito dentro de casa, e acho que assim, como o gato não precisa sair pra rua, de fato ele não precisa ter acesso à rua, né? Eu vou trazer um gatinho pra casa e vai me fazer companhia aqui.
Então, a gente teve um aumento progressivo aí dos felinos dentro das casas dos tutores, né? E, consequentemente, a gente também teve um aumento, né, dos estudos para os gatos, né? Então, a gente teve um aumento da área da medicina felina como um todo, né? A literatura também cresceu acompanhando o mercado, justamente, né? O mercado felino cresceu exponencialmente. Tanto é que tem hospitais especializados apenas em felinos abrindo em todos os lugares. Na minha época de faculdade, doutora, era assim, eram os caras de grandes e os caras de pequenos e tava começando de silvestre. Hoje a gente já tem os gateiros. É um mundo à parte na faculdade, né? Mas isso é hoje, muito... na minha época também não tinha, não. Mas de gato. Pra essa galera que na época de graduação não teve essa oportunidade de conhecer esse ambiente. E é um universo que eu acho que é apaixonante, de verdade. Eu gosto muito desse tema aqui, porque eu também gosto da anestesia. Eu sou fascinado pela dor. E o felino é uma espécie que me atrai bastante. Para o aluno hoje, o aluno e até mesmo o colega já formado que não teve essa vivência na faculdade e quer se especializar em felinos, tanto no manejo de dor, cat friendly e também a espécie como um todo, Embramev. Embramev, a gente vai ter. M, sempre que eu todo falo. mundo bota Embramev. Eu sei que é Embramev, que a Escola Brasileira me ensinou, eu falei Embramev. A pós-graduação hoje ela é o caminho para o estudante, né, o recém-formado ou que está formando, e para o colega que quer realmente compreender a espécie. Porque a gente vai ter não só a questão comportamental, né, a gente vai ter também estudo da clínica de gato, que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Pode ter, tipo, uma aula de uma disciplina muito específica, mas a gente não tem a clínica de gato, entender as particularidades da espécie. Então, a gente tem, sim, a pós-graduação em medicina felina, e a gente tem, inclusive, a pós-graduação em medicina felina crítica na Embramev. Né, que é o Feline Critical aí, que é uma pós-graduação inovadora no mercado, né, que foca justamente, a gente tem a parte da clínica médica, mas a gente foca muito no felino crítico, que é uma falta que a gente tem aí de especialistas em UTI e na medicina felina, juntando dois profissionais. Semana passada, eu estive aqui com o Chico. E eu vi que ele é bem visionário, assim, ele gosta... O homem gosta de... Tem ideia pra tudo. Hoje, se eu perguntasse pra você assim, então, te encontrei no elevador, Thalita, por que eu tenho que fazer a pós em felinos da Embramev? O que você pode falar assim, cara, isso aqui o mercado não oferece e é o nosso diferencial? A gente tem hoje, né, além do nosso corpo docente ser praticamente formados por veterinários cadastrados, certificados pela AFP, né? São veterinários cat friendly certificados pela AFP. A gente tem um foco na rotina clínica médica. Então, a gente não vai ficar só falando, discutindo teoria, discutindo doença, né? A gente vai trazer, né, a prática da medicina felina para o aluno. Então, a gente fala da clínica do gato, a gente vai falar do comportamento do gato, a gente vai falar do gato crítico, que é extremamente, que é uma das coisas que eu adoro também, tá? Sim. Falar de medicina felina crítica. E a gente traz isso para aplicabilidade na clínica e na rotina. Então, todos os módulos são focados justamente para trazer aplicabilidade para aquele paciente, para aquele aluno, e não só ficar enchendo ele de teoria, né? E os nossos professores são professores que são certificados. Então, isso para a gente já é um diferencial extremamente diferente no mercado. Bom demais. Muito feliz de ter aqui, viu? Eu agradeço pelo convite, eu também gosto muito desse papo. O papo gostoso, falar de gato eu adoro. Falar de gato é muito bom. Quando junta com dor, anestesia, melhor ainda, junta coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa atrás da outra. De coração, obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu acredito que você vai voltar, viu? Eu pode te chamar que a gente volta. A veterinária tá virando gateiro, gente. É o mundo de arco-íris, assim, pra frente, é as pessoas gostarem de gato, gente. É o melhor caminho que existe. Bom demais. Espero te encontrar na Embramev, viu? Vamos sim, vamos se encontrar lá. Quem quiser aprender de felinos no Instagram, qual que é o @ pra eu saber sobre dor e gato? @Thalita Dor e Gato. Pode me seguir lá se tiverem dúvidas de qualquer tema. Quiser algo que eu aborde algum tema no Instagram também, eu estou sempre aberta às sugestões, então podem me seguir lá, fiquem à vontade. Bom demais. Isso aí, chegou ao final. Se deixasse, eu ficava aqui mais um pouco, viu? Porque é um tema que tem me fascinado. Assim como a Thalita disse que você pode ir lá no Instagram dela e falar sobre temas que você, às vezes, não sabe sobre o felino e ela vai te ajudar, a mesma coisa também eu quero te convidar. Se você chegou até aqui, tenha uma dúvida, algum tema que às vezes não te ensinaram na faculdade e você tem aquela necessidade, queria ouvir, escreve aqui pra mim, que eu vou atrás desse cara, eu vou achar o cara que é especialista nisso e eu quero ter ele sentado aqui pra gente clarificar esses paradigmas. Mas para isso, você tem que estar também conectado comigo. Então,
Usa esse sininho aqui para toda vez que tiver um episódio novo, que é toda semana, você ser notificado. E se você não segue, começa a seguir e manda para aquele colega que está precisando se achar dentro da veterinária. Então é isso aí. Obrigado mesmo de coração, Thalita. Eu espero vocês semana que vem com mais um episódio do Descomplicando a Veterinária Podcast.